Bem-vindos a mais um episódio do Mó Valor. Nossa conversa de hoje é com o músico, compositor, arranjador e professor Wilson Cirino. Cirino faz parte da história da música cearense, da geração que teve projeção nacional na década de 70, o pessoal do Ceará. Lançou discos ao lado de Raimundo Fagner, produziu discos de artistas como Pepeu Gomes e Ednardo. Apresentou-se ao lado de Gilberto Gil e do percussionista Naná Vasconcelos. Depois de 20 anos longe dos palcos, Cirino volta agora à cena para lançar sua biografia, Entre Velas e Tubarões, escrita pela jornalista Solange Benevides. Vamos saber muito mais a partir de agora, conversando com o Cirino e com a Solange. Cirino, nós damos um maior valor a você. Boa noite, amigas e amigos. Nós estamos aqui ao vivo hoje. Para mim, meio triste. É o dia que faz 3 anos que a gente perdeu um grande amigo, nosso amigo Enio Vasconcelos, amigo querido, né, que a Covid levou. Talvez até os nossos convidados conheçam. Um grande artista plástico, grande publicitário, e realmente deixou a esposa, a Simone, com quem eu tenho um contato, graças a Deus, e a gente quer prestar essa pequena homenagem, né, ao Enio, coisa que eu faço todos os anos. Mas agora vamos falar do nosso querido convidado. É uma honra enorme receber aqui mais uma parede. Eu não diria que é mais um tijolo, é mais uma parede que construiu o edifício, que é o pessoal do Ceará, né, que é uma obra que está sendo cada vez mais estudada, né, e que já foi citado aqui várias vezes, né, e que está lançando agora um livro biográfico, e a biógrafa está aqui, a Solange Benevides. Não vão dizer que é nepotismo. Que é nepotismo, que já teve o Guto Benevides aqui, o Lauro Benevides, agora a Solange. Né? Coincidência que eu sou também Benevides, mas é coincidência porque a família é de artista, né? Bem-vindo, pessoal, bem-vindo, muito prazer. Obrigada, boa noite. Fiquem à vontade, falem à vontade. Né? A gente está muito feliz de participar desse papo com vocês aqui do Mó Valor, e muitas histórias interessantes para contar do Cirino, né? O livro está bem assim, detalhado, com toda a trajetória. Foi um resgate, né, que a gente fez, não só da vida dele, como de toda a trajetória, desde o momento que ele participou dos festivais locais, programas de televisão, na TV Ceará, né? Cirino é uma referência na música, né? Um músico muito respeitado, e na simplicidade dele, assim, é uma grandeza de músico. Foi criado num ambiente musical, e eu acho fantástico falar que ele, aos 3 anos de idade, já dedilhava um cavaquinho, rapaz. Como é que pode? Eu digo, rapaz, é um gênio, porque 3 anos de idade é meu neto, e eu fico olhando para o meu neto e eu digo, meu Deus, como é que pode que o Cirino, com 3 anos de idade, começou a tocar cavaquinho, dedilhando, né? É um negócio assim fantástico. A pessoa, quando já nasce para aquela coisa, né? Então, descendente de família de artistas, pai, avô, tio, pai, e não podia ser diferente, o Cirino. E é interessante que haja essa biografia, né? Uhum. Porque a gente tem um movimento, o pessoal do Ceará, né, intitulado, e que está cada vez mais sendo falado, né, porque a Bahia tem a Tropicália, né, tem um pessoal lá de Minas Gerais, que é o Clube da Esquina, e nós temos um movimento musical de tanta importância e tanta qualidade quanto eles, né? E eu encontrei sem querer ontem passei com a Mary Pimentel, que tem um livro Terral dos Sonhos, né? O Terral dos Sonhos. E assim, a gente tem pouca biografia sobre o pessoal do Ceará, e eu acho que esse livro aqui é de uma extrema importância, sabe? A gente vai mostrar aqui várias vezes, olha, Bicudo, para que vocês procurem, daqui a pouco a gente vai falar onde é que vocês vão comprar, porque eu já vi aqui que é uma leitura fácil, uma leitura, né, até rápida, né? Sim.
e depois fica como um livro de cabeceira, porque é um livro de consulta, né? De consulta. Tem depoimento de amigos, né, parceiros. Uhum. E o depoimento que eu destaco é do Sérgio Costa. O Sérgio é uma pessoa fantástica, escreve maravilhosamente bem, e eu costumo dizer nas entrevistas que esse livro também é um pouco dele, porque ele tem uma participação assim bem ampla no livro, e foi o maior parceiro do Cirino, é o maior amigo dele, né? Então a gente gosta sempre de ressaltar isso. Um pouquinho mais o microfone dela, um pouquinho mais para perto. Um pouquinho mais perto do microfone. Pode falar um pouquinho mais perto. E é isso. Então, assim, depoimentos interessantes, né? As pessoas reconhecendo o valor do Cirino e bem bacana. Então, Cirino, como é que começou esse negócio de música? Ela já falou aí que você é de uma família musical, 3 anos já estava mexendo lá no cavaquinho, mas como é que foi assim? Como é que partiu dessa paixão para o profissional? Eu queria dar boa noite para você, muito obrigado por essa oportunidade. Eu estou aqui, graças a Deus, e quero, vamos dizer assim, falar um pouco mais das coisas que fizemos lá no Rio e em outros cantos também do Brasil. Eu sou filho de uma família de músicos, né? Todos moravam aqui pertinho, na Dom Manuel, isso no século passado, outro século 800. Começou por aí. Aí passou para 900, agora são 2000 já, há 200 anos já, né? Começou com o avô, né, Cirino? Uma medicina. O meu avô, que era também, além de músico, ele era dentista. Aliás, todos da família eram dentistas e músicos. Olha, que interessante. Só eu que não perdi tempo assim, não fiz só pela faculdade, e fazia música mesmo. Então, eu ficava na música mesmo, fazer outra faculdade. Mas naquela época era normal você ter uma faculdade, né? Para levar nome de vagabundo, né? Vai que toca violão, não tem uma faculdade, não faz. A pessoa escola de vagabundo, naquela época era assim, né? Mas foi a sua geração que começou a mudar esse conceito, né? Foi daí que, quando chegou a minha vez assim, eu comecei a fazer música mesmo, que estudava, e quando comecei a fazer a faculdade de música lá no Rio de Janeiro, no Instituto Villa-Lobos, eu comecei a estudar muito sério música mesmo, né? Ao ponto de eu querer outra vida não ser música. Até hoje eu sou assim. Mas a questão do cavaquinho, eu vou me antecipar aqui a resposta. Não, fica à vontade. O pai dele queria muito que ele acompanhasse nas rodas musicais lá de Aracati, porque o Cirino nasceu em Aracati, né? E o pai dele sempre foi dado à música, apesar de dentista, mas ele gostava mesmo das rodas de violão. E para que o Cirino acompanhasse, o Cirino não conseguia abraçar o bojo do violão, que era muito grande. Sim, claro. Então ele começou com o cavaquinho. E aí ele ensinou a solar, né? A música era o que? Calu, né? Ele fazia a marcação de Calu e o Cirino tocava, com 3 anos de idade. Eu me lembro o que fez os meus pais, né? Ficar vaidosos, né? Sempre foi as primeiras cordas que eu quebrava do violão, tocando, e vixe, menina, tá quebrando corda. Aí eu disse, eu vou ter que trocar, mas não é isso, não é outra coisa, você não está entendendo. Aí eu fiz isso muito cedo, né? Quebrei muita corda logo e enchi o velho de orgulho. Eita! Quer dizer que quebrar corda era uma qualidade. Quebrar corda é difícil, né? A não ser que o cara grite muito, né? Não era o caso, não, era tocando mesmo, era tanto tocar que eu Gastava as cordas. Quebrava a corda mesmo. E tem um fato interessante da família do Cirino, quando eles mudaram quando saíram de Aracati, foram para Jaguaruana. Que é uma cidade próxima de Aracati. Lá chegando, ele se reuniu para tocar. Ele, o pai e toda a população musical do local, né? E o ponto de concentração era a casa do Cirino. Eles tocavam, e o Cirino conta que
os vizinhos vinham para ouvir e aplaudir, porque achava aquilo tão bonito quando eles terminavam de tocar, a vizinhança aplaudia, ao ponto de o pai dele ficar conhecidíssimo na cidade, e a banda da polícia, né, passava tocando os dobrados para perguntar ao pai dele o que estava achando, se eles estavam tocando bem. Quer dizer, é uma coisa incrível, né? Incrível. A gente tem vários convidados nossos que também são músicos que começaram, né, desde cedo, e alguns até roubando o instrumento do irmão, né, tudo, mas ele teve o incentivo do pai, né, e que se orgulhava, né? O papai já dizia uma coisa, depois é que eu ia dizer também, mas o instrumento, como ninguém tinha piano, nem, né, era o violão. A coisa mais prática era o violão. Então, papai foi pro violão, meu avô veio do violão, eu também vim do violão, mas aí no meio disso aí tinha uma coisa que a gente achava muito bonito, mas ninguém tinha acesso, que era o piano. Mais profundo, mais profundidade, graves, agudo, médio. E realmente ali está praticamente a música de todo mundo que vai tocar na orquestra, quem for. O Ednardo começou no piano, né? O Ednardo começou no piano, né? Aí passou para o violão exatamente por causa da mobilidade, né? De poder. Ele contou até da serenata que ele fez com o piano. Ele acabou com o piano. Ele colocou o piano em cima de um caminhão e saiu tocando. Eu acredito que o piano é um instrumento muito bonito, mas é muito fácil de desafinar. Sim, também. Total. Foi uma vez um amigo nosso, na época, era o Gustavinho. Gustavo Silva Júnior. Gustavo Silva Júnior, primo do Serginho também. Muito amigo do Guto e tal. E ele botou um piano dentro, em cima de um caminhão, rapaz. Vai que é a mesma história, hein? Que foi Ednardo, que eles são contemporâneos, andaram nessa mesma época. Se for uma rasa, na hora de tocar, o dó estava como se fosse um lar. Imagina. Outra afinação, outra japazão é diferente aqui, então. Aí. Acabou cedo. Não, só fez essa serenata e acabou. O negócio piano, serenata, de violão mesmo. E assim, como é que começou a sua ligação com esse pessoal do Ceará? O Bar do Anísio, você frequentava lá? Rapaz, tudo começou para mim, foi com a minha família. Depois é que veio o Sérgio Costa, né? E quando eu me dei conta, assim, estava acontecendo uma parte dos Beatles ainda, já no finalzinho, né? E aí, mas eu não senti muita dificuldade em entender os Beatles, não, porque é um tradicional, uma harmonia tradicional, muito normal, não tinha nada demais, não. Agora, o negócio dele é porque eles cantavam diferente, eles tinham uma maneira de digitar e colocar a voz, e de compor, né? Diferente um pouco, mas a formação musical mesmo é tradicional, né? Então eu já tinha passado pelo Beethoven, pelo Chopin, Stravinsky, meu pai era praticamente a pessoa que me mostrou todo esse pessoal quando eu era muito pequenininho, né? Ao ponto que na casa você chegava e tinha assim, retrato do Schubert, do Bose, do Bach, lá se vai Vila Lobos, não sei o quê. Aí o papai até contou uma história para mim, meu filho, na vez você está tudo dia aí. Pois é, esse pessoal quando começa a tocar violão, eles dizem logo assim, esse cara toca ruim, viu? Mas aí a questão do pessoal do Ceará foi através dos programas de televisão, né, Cirino? Sim, Show do Mercantil. Essa época da televisão foi na época de 60 e... Foi aí que vocês se conheceram. E 66 para 67. Porque hoje é sábado, aquele programa Gonzaga Vasconcelos. Gonzaga Vasconcelos e Show do Mercantil com Augusto Borges. Augusto Borges. Cheguei a tocar também lá. Foi. Com o Big Brasa. Eu era crooner do Big Brasa. Aí era? Fui. Eu não sabia, não. Fui. Pergunta pro herói. Você cantava. Era. Muito logo no começo, a gente estava muito inexperiente.
Mas nem o meu parceiro aqui de podcast conhecia essa história. Eu não sabia, não. Mas eu fiz parte dessa época da história da TV de Ceará, no começo, né? Aí tinha as atrações, era justamente o pessoal do Ceará, né? A Ilha Maria, né? Nossa grande cantora estava lá. Onde é que anda a Ilha Maria? Que a gente ela ficou viúva, né? Do Raimundo Arraes. E se recolheu, né? Um pouco. Mas tá bem. Tá. Olha, tinha a Missilene, né? Sim, a Missilene foi uma pessoa que hoje mora no exterior, né? Mora no exterior. A gente estava relembrando um dia desse, né? Esses artistas todos que nunca mais se ouviu falar. É verdade. Pois então, aí o Cirino fala isso, que eles se conheceram lá na tinha TV também, Ceará. Na TV Ceará e o bar do Gerbo, que quando terminava o programa eles se reuniam lá e começavam a trocar ideias musicais. O Gerbo era ali perto da TV, A descida da Canal 2, a direita, a esquerda, a esquina mesmo, o Gerbo ali. Legal, viu? E o Jorge Melo esteve aqui, né? Foi o nosso segundo convidado. E ele falou que quando ele conseguiu um emprego lá no Rio, ele chamou o Belchior, né? Para morar no Rio e começar a tentar. Ele chamou o Belchior? O Belchior. Não foi o Belchior que chamou ele? Não, foi primeiro. Ele conseguiu um emprego na televisão, alugou um apartamento, foi até onde o Belchior compôs Paralelas, né? Que dava para ver o Cristo, né? Aí o Belchior teve a ideia de lhe chamar exatamente porque o Belchior, todo mundo sabe que tinha uma limitação no instrumento, né? E precisava de você para... Mas o Belchior tem história muito... É incrível, assim. Eu me lembro do Belchior assim... Mas eu vou fazer uma parte aqui, porque quem chamou o Cirino foi o Sérgio Costa e o Belchior. Na época o Cirino saiu de Fortaleza a pedido, chamado do Belchior, ele tinha acabado de servir o exército, e o Belchior falou: Cirino, tem uma passagem para você na TV Ceará, venha-se embora para cá. E o Sérgio Costa acolheu o Cirino lá. Então, quer dizer, eles foram os primeiros cearenses a chegar no Rio de Janeiro. E o Cirino morou primeiramente com o Sérgio Costa, estou só esclarecendo. E depois, ele, quando o Sérgio veio embora para Fortaleza, é que o Cirino foi morar com o Belchior. O Fagner havia chegado e depois chegou o Jorge Melo. O Jorge Melo foi o último a chegar. Bem, interessante. A história não bate, né? Tudo bem. Vem a história do Sérgio Costa, que veio para a casa dele, porque ele já tinha uma coisa muito grande, já feita aqui em Fortaleza, coisa de 61, 2, 63. Isso aí é uma riqueza de Itamar, porque a gente fez muita música, fizemos serenatas, tomamos bebidas juntos, porres, né? Muita história assim. Então, quando eu cheguei do Rio, fui para casa de uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. Claro. Né? Aí foi daí que o Sérgio Costa falou para mim que o Belchior tinha passado na casa dele também, tinha morado no tempo lá. Né? E foi daí que, dessa época que você estava falando, quando eu saí do exército, eu fui para o Rio exatamente, para a casa do Sérgio Costa. Né? E o Belchior estava morando no outro canto, que ele ia lá esporadicamente, não tinha ainda todos os cearenses juntos, não. Ali estava faltando o Fábio, estava faltando o Jorge Melo, a Melinha muito depois. Só isso. A história do cearense é eu, Sérgio Costa, Belchior, Fagner, Jorge Melo. É isso aí. Aí rendeu muito esse grupo aí. Até um certo dia que nós conhecemos uma pessoa muito importante, que nos levou a outra aresta, né, musical que existia na época no Rio de Janeiro, que era esse tal de Reinaldo Zangrande. Esse tal é ótimo. É fantástico, cara. Ele era um diretor de fotografia. Tá? Certo. Reinaldo Zangrande, né? Cara. Aí, quando viu o cearense, ficou encantado. Aí tinha uma esposa. Foi ele que batizou o pessoal do Ceará? Não. Foi outro jornalista. Foi o Lerner, quem né? Batizou é Júlio Lerner. Foi. Quem batizou esse foi o Júlio Lerner. Foi, exatamente. E trazia também uma outra,
também essa informação de pessoal através do Augusto Pontes, Augusto Bucego. Augusto Pontes. Augusto Pontes, né? Então, esse nome, pessoal do Ceará. É porque quando o Júlio Lerner anunciava o cearense, ele dizia, vou chamar o pessoal do Ceará, a turma do Ceará. Essa alcunha foi dada por ele. Aí daí ficou conhecido como pessoal do Ceará. Mas como o Cirino coloca, nunca foi um grupo, nunca foi nada. Porque Nunca foi. Muito solto, né? Tem muita gente que pensa que é um grupo, o pessoal do Ceará, né? Porque até mesmo o Ednardo Amelinha, Ednardo, Rod e Tete gravaram um disco titulado Pessoal do Ceará. Aí daí ficou mais assim... mas aí é bom saber que aí, até você dar esse pulo aí para pegar o Rod, a Tete, não, foi muito depois. Foi depois, mas é porque eu estou falando da origem do termo Pessoal do Ceará. Mas foi isso. Sim. Né? Certo. E no Rio de Janeiro você fez a faculdade de música? Eu fazer a FIFIEG, que era eu não cheguei nem a fazer, eu concluí uma parte. Nessa corrida era o B de Paiva. Nossa, o grande B de Paiva. Faleceu há pouco tempo. Há pouco tempo. Ele também tinha um irmão que chamava-se Carlinhos Paiva. Carlinhos Paiva. Muito bom. E aí eu fiz essa faculdade por algum tempo, que eu morei no Rio de Janeiro quando eu solicitei a minha estada. Eu queria fazer a faculdade porque na época existia lá uns gravadores e eu queria fazer umas experiências de sons. Experiência essa que eram os meus trabalhos, né? Eu fazia ali o que eu queria, eu pensava, e tinha que ter um gravador. E esse gravador, onde é que eu ia arranjar? Se eu fosse para cá, tudo bem, mas não tinha dinheiro para bancar. Aí, quando menos eu espero, eu só tenho a pessoa que pode me arranjar esse gravador. Mas eu tenho que procurá-lo, que era o B de Paiva, que era o reitor da FIFIEG. A FIFIEG ficava localizado na beira da praia do Flamengo, nessa época. Aí foi através do B de Paiva que eu ingressei na faculdade, né? Não vou nem falar. Mas eu fui, não fiz vestibular, entrei direto. Não, assim não precisa fazer. Pra quê? Aí tanto que eu passei quase um ano e pouco. Cheguei a tocar para todo mundo, o pessoal dos quartos anos de música. E eu disse para mim, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou querendo fazer música. Não, rapaz, aqui não tem lugar para você mais não, você está mais na frente. Você procura tocar para mostrar. Aqui você vai discutir o que Bach já morreu, vai discutir Beethoven, já morreu. Você que... Foi aí que você gravou o documentário? Também tem um documentário que foi depois. Sim, aí, quando apareceu essa oportunidade, eu fui fazer mesmo também. Sim, o negócio que você está falando aí do documentário. O documentário que eu fiz que foi... você fez sobre violão e tal, foi os alunos. Uma das minhas vindas de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu vou colocar esse microfone da perna do senhor aqui. Tá, grande amigo do Cirino. Tá ficando. A bem da história. Porque é muito importante o que você está falando aí, viu? E a gente não pode perder isso não. Viu, querido? Está ficando um áudio muito longe, porque está bem à vontade, é para ficar à vontade mesmo. Tá bom. Tá bom? Sim. Pronto. Pode continuar aí. Então, nessas ideias que eu ia fazer shows em São Paulo, nós tínhamos lá um contato muito bom, Pica-Pau. Era um outro jornalista que fazia música, levou a Bossa Nova, inclusive na época do Rio, para São Paulo. E nos levou também para as gravadoras lá. E tínhamos um programa onde o ICERN se reuniu, que chamava-se Misturação, que reuniu o pessoal às quintas-feiras. E uma dessas aparições lá, no programa Misturação,
eu conheci muita gente, aí fui apresentado a de Jorge, né? A de Jorge. E me viu tocando na televisão, e disse, rapaz, quem é esse rapaz aí? Aí eu fui convidado para chegar na de Jorge. Aí cheguei lá e disse, rapaz, é o seguinte, eu queria que você, em outras palavras, virei assim, um garoto de propaganda, né? Eu tocava violão bem e tal. Aí esse pino vamos beijar, isso aí, chegou na hora certa. Virou garoto de propaganda. Aí eu comecei a fazer, em troca de ter o nome no violão, de Jorge, eu tinha o melhor violão que eu quisesse. Aí ele me deu um Tárrega. Aí me... Tárrega? Foi. Um violão lindo, aquele que tem a oval, né? Exatamente. A dele é oval. Me deram assim um cara de violão na série de ouro. Aí eu comecei a fazer, eu tocava violão mais comum, né? Um estudante, né? Mas tocava no tipo concertista mesmo, né? Aí eu ganhei um violão. Tem uma história também que na época eu conheci o João Gilberto, que eu fui lá escolher um violão e o rapaz já me conhecia também. O rapaz estava mostrando os violões. Rapaz, gostei muito daquela música que tocou no programa do Misturação com o Walter Silva. Você é cearense, mas tem amizade. Aí ele falou assim, rapaz, mas tem um cara aí que é o João Gilberto. João Gilberto? É. João Gilberto. Mas esse cara só. Esse cara aí é chato pra caramba. Trabalho para montar um O que está acontecendo? Não, porque ele quer um violão que ele quer que eu tire o braço desse aqui, aí o bojo daquele outro lá, as cordas, ele quer até a terceira dessa marca aqui. Então, Frankenstein, Rapaz, aí eu comecei a entender, aí olhou assim, disse assim, rapaz, infelizmente aqui nós não temos. esse violão não, né? Nós não temos esse violão, não. E nessas coisas, é bom que eu conheci tanta gente, rapaz, e violão, o que não faltava, todo dia eu tocava com um outro diferente. Levava para o Rio, voltava com outro violão, pegava outro para voltar. E nesse negócio, quando eu cheguei no Rio, nessa época aí, né? Eu fui convidado através da FIFIEG, dessa faculdade de música que tinha ali Flamengo, era Flamengo, o bairro era Flamengo. E aí o diretor disse assim, rapaz, nós gostamos tanto do seu trabalho, e você não queria fazer um especial pra gente? Aí eu disse, rapaz, com prazer. Pô, vamos marcar? Vamos. Aí ele começou a dizer para mim, olha, isso aqui vai ter uma projeção muito boa. Todo cinema, antes de começar o filme, mas aqui no Rio de Janeiro, todos não são assim, faça o jornal. Né? Porque antigamente tinha aquele jornal, né? né? Aí, rapaz, eu fiquei muito conhecido por causa desse jornal aí também, né? E foi uma divulgação boa, né? Rapaz, quando eu me lembro, rapaz, esse cara estava no jornal. Era assim. Agora sim, também uma passagem interessante foi quando ele chegou no Rio e a primeira oportunidade que ele teve foi de se apresentar no programa do Flávio Cavalcante. E aí? Ele tinha 23 anos, né? Assim, através do Luizinho Essa, que convidou, né? Levou ao programa do Flávio Cavalcante. A história é a seguinte, começou... Vai contar. Quando eu conheci o Luiz Essa, antes do Luiz Essa eu conheci Ivan Lins. Bom músico. Excelente. Compositor, pianista bom, swing, bonito. E ele gostou de mim. Rapaz, que legal, vocês têm um trabalho bonito, a melodia de vocês é inconfundível, merece todo um tratamento especial, porque é muito importante o trabalho de vocês. E isso ele já conhecia o Fagner. Através do Fagner, eu conheci o Ivan. Aí, quando eu conheci o Ivan ficou, rapaz, eu rumo para casa do Luizinho Essa. O Luizinho Essa era um cara que eu conhecia aqui, era um mito, sabe? Excelente.
pô, Luizinho essa? Nem acreditou, né? Eu acreditei, mas assim, pô, Luizinho essa, É esse mesmo? pianista. Aí, ele tem que me ouvir, cara. Ele gosta desse tipo de coisa assim. Aí eu fui. Aí o Ivan me apresentou. Luiz é uma pessoa, parece assim. Eu não esqueço mais da maneira como ele era, assim. Coração bom, uma pessoa humana, sabe? Certo. Era igual o Dom Helder. Tipo assim, quando ele falava, todo mundo ficava repousando. Ele também tem uma história que ele viveu com o Dom Helder. Ficava Esse, repousando depois nas vai coisas que ele falava. Confortava a gente. Né? E o Luizinho essa era assim. Tanto que eu adotei o Luiz essa como meu pai. Você aqui é meu pai, cara. Orientou muito Cirino lá no Rio. Né? Aí foi daí que ele também, por sua parte, disse, rapaz, vou lhe apresentar uma outra pessoa. Chama-se Egberto Gismonti. Esse é fera, tem uma formação caseira, mas também tem formação de caserna, que estuda em faculdade, né? Ele chama caserna. Aí eu fui conhecer o Egberto, muito minucioso, né? E eu fiquei só ouvindo, e o Luizinho, esse cara é bom demais. Aí ele começou a tocar lá o violão dele, depois passou para o piano, eu comecei a ver que ele tinha uma identidade muito maior com o piano do que com o violão. Aí eu, pô, que cara, bicho, esse cara é demais. Aí começou a tocar as coisas dele, a profundidade dele. Ó, doutor, ele tinha todas as formas de música, instrumentalizar, tocar, estudar. Conheci a Europa todinha, tinha conhecido, veio assim, de uma família de músicos também. Isso. Muito, só tinha gente fera. Nessa oportunidade, ele lhe convida para se apresentar no programa do Flávio Cavalcante. Eu tô contando a história geral, mas é bom ser senão eu passo direto. Sim, aí ele se apresentou tocando bar, não foi? Prelúdio em Ré menor de bar. Cirino. O Egberto, sim. Sim, aí eu, nessa amizade que eu tive com o Egberto e o Luizinho S., os dois começaram a fazer o programa do Flávio Cavalcante como jurados. E ainda tinha mais uma menina que eu conheci, que a gente finíssima. Então você vê o nível dos jurados do Flávio Cavalcante. É outra coisa, né, cara? É outra coisa. Tinha uma menina. Erlon Chá. Erlon Chá parece que era irmão do Luiz Simonal, se não me engano. E tinha o pai do Lobo, o Fernando Lobo. Gente boa, rapaz. Era um pai também, uma mãe assim. Calma, né? Paizão. Exatamente, paizão. Aí foi daí que eu conheci outra pessoa também, chama-se Naná Vasconcelos, que eu fiquei assim. Maravilhoso. E esse cara é doido. Isso só pode ser doido. Que cara, rapaz. O cara me viu tocando violão. Uma vez eu estava lá na faculdade, era no Teatro da Praia, não, Teatro da Lagoa. Isso em 1974. Mas aí você já passou do programa. Mas aí. Você já passou do programa, porque o interessante era você falar quando você entrou no programa, que foi aclamado por esse júri, né? E que inclusive rendeu uma crônica aqui no jornal Correio do Ceará, que chama Prelúdio da Glória. Que foi o prelúdio que ele tocou de bar. Isso que foi assim, ovacionado no programa. Imagina. Puxa. Então eu acho muito importante. Mas a gente vai falar do Naná ainda. Porque o Naná já é lá na frente, sabe? Entendi. Sim, aí ele está falando de figuras, de pessoas assim, de músicos que impressionaram. Importante para mim, foi muito básico assim, sabe? Eu praticamente, quando eu conheci o Luizinho e comecei a ter amizade com ele, que era do Zimbo Trio, era Tamba Trio. Tinha o Bebeto, que tocava contrabaixo, era cantor, tocava flauta, tinha o Nelson Milito, tocava bateria. E esse pessoal foi muito importante. Você conheceu a turma toda, né? Tudo, eu conheci todos. Né? E tocando também com eles. Eu tinha uns que a gente fazia semanalmente na casa de uma professora chamada Vilma Graça. A Vilma Graça era que ensinou praticamente a todos a tocar. Tá? A gente ia na casa dela. Aí chegava lá,
Ficava até 6 da manhã. São Conrado. Em São Conrado. São Conrado. São Conrado. Rua, não sei se era Sol Maior, o nome da rua que ela morava. A rua era Sol Maior. era musical. E aí, rapaz, eu conheci muita história aí, né? Através da própria professora. Aí passou lá do Lobo, Chico Buarque, o pessoal... Elis Regina, não? Não me lembro Elis Regina, não. Gonzaguinha. O Gonzaguinha, Gonzaguinha. Taiguara. Sim, nessa também que eu conheci, que fui fazer esse programa lá do Flávio Cavalcante, onde eu fui contemplado em primeiro lugar, da noite. Da noite, né? Porque tinha 6 finalistas, né? Era assim, aí cada programa era um e outro músico, dali tirava um. E aí eu fui para o final. Para o final. Só que nessa época eu conheci uma pessoa muito legal. Primeiramente eu conheci a cearense, que era a Marlui Miranda. Era minha amiga. Ainda é. E aí a Marlui, rapaz, nós vamos para a casa do Taiguara. Ele quer conhecer a gente. Vamos. Essa época aí, meu amigo. Que época de ouro, né? Era. Aí fui bater na casa Só a nata. Só a nata do Taiguara. O Taiguara já era muito louco. Sim, forte, não conhecido. Muito política, né? Esquerda demais, né? Só tinha uma coisa, ele misturava negócio de socialismo, capitalismo com outras... Romantismo. Não, romantismo de dizer, mas era muito assim, negócio de exorcismo, né? Aí misturando as coisas assim, eu ficava assim, ouvindo, mas tudo bem, dá para entender. O importante é que entender. Ele era uma figura interessante. Demais. Aí, Excelente letrista também. Vamos fazer também um circuito universitário. E vocês... Eu mostrei minhas músicas para ele na época, sabe? A Marlon Miranda também mostrou. E ele não sabia de nada sobre a gente. Aí disse assim, rapaz, eu gostei muito. Inclusive essas músicas que você fez para mim, que eu tinha feito a música para ele, ó. Pro Taiguara, né? Aí disse, rapaz, que legal. Você sacou essa harmonia, né? Ele era músico mesmo. Aí foi. Pois, porra, foi o seguinte. Daqui para frente, vamos fazer esse circuito. Vocês vão abrir o show. Um chama o outro. No dia que você entrar, Cirino, apresenta a Marlui. E no dia que a Marlui vai para o primeiro, ela lhe apresenta também. E o último que se apresentar, me apresenta. Aí foi assim. Rapaz, rodamos São Paulo, deu umas 25 cidades, universidades. Foi bom demais. E quanto ao nosso qual é o nome do programa do Flávio Cavalcante, foi demais. É uma coisa que o Kidro gosta muito de saber com relação a Belchior, né? O seu trabalho, assim, como é que foi? O negócio do Belchior é o seguinte. Quando eu conheci o Belchior foi através de um programa de televisão. Sim, lá da TV Ceará. Exatamente. Então, o Belchior fazia uma espécie de uma produção, sabe? Entendi. Produção, ele e o Jorge Melo. Nessa época ele não tinha bigode, não. Não. O Belchior na época era louco para conhecer onde eu andei, com quem eu andava, com quem eu conheci, com meus conhecidos, musical, artístico, e ficou louco assim, né? Apesar de ser um cara muito inteligente, sim, o Belchior não teve, assim, como é que aquela pessoa que o passado dele, ele não foi um cara que teve assim, como a gente tem, por exemplo, direito a fazer o que quer, né? O que é tocar violão, tomar pó, fazer isso, fazer aquilo, ter amizade e participar de movimento de esquerda, não sei o quê. Ele era muito assim, ele foi praticamente criado por uma família classe média até baixa, mas, tipo assim,
era muito Cometido, chegado. cometido. É muito cometido. Não é isso não. Ele era muito chegado a essa turma mesmo. A turma dele era essa aí. Até ele fez na faculdade, aquilo ali é um seminário. Sim, pois é. Ele foi pro Tem seminário. foto dele Ele quando saiu do seminário, ele estava com aquilo na cabeça que a boemia era pecado, né? Então Eu acho que sim, viu? ele demorou muito Porque a... quando ele me conheceu, ele ficou assim, rapaz, vocês tiveram uma esquina que eu não tive essa esquina aí. Ele não teve a vivência, É. né? logo no início. Aí, Depois, quando ele me viu daquele jeito, bem solto, novo demais, e o Sérgio Costa também, novo, de jeito também, poeta, aí ficou assim, rapaz, é esse pessoal aqui. Aí me viu tocando violão e pronto. Aí ficou louco por mim. Rapaz, vamos lá para casa, você vai ver as minhas músicas, meus projetos. Aí, posso ir. Aí eu fui. E foi daí que eu comecei a conhecer o Belchior nos detalhes mesmo, né? Nessa época, o Belchior tinha essas músicas aí, que vocês conhecem. Som de sucesso. Por exemplo, aquela música Hora do Almoço, Sério. a música é minha e do Sérgio Costa. Eu que tirei a parceria do Serginho, porque era um festival que nós estávamos concorrendo e que não houve festival mais. De repente sobrou essa música. A melodia e a harmonia também. Aí, quando chegou a letra do Belchior, rapaz, é isso aqui. Aí eu assim, rapaz, essa métrica aqui eu tenho. Como é que é essa música aqui? É assim, no centro da sala, diante da mesa. Comida e tristeza. A gente se olha, se toca, se cala e se desentende no instante que fala. Aí, como é, vai ser assim, ó. Parararara, pá, 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 pá. Traz as letras aí. Dá certo, ó. No centro da sala, diante da... Isso não é na métrica, né? Porque o Belchior não tinha métrica. O Belchior era... Ele não tinha os elementos da música. Ele não sabia dividir isso aí, né? Às vezes fazia muita música, pouco espaço. O Lauro disse que ele cantava muito, era coisa de embolada. Podia ser também. Ele Eu não cheguei pegando, tocando embolada, mas eu gosto. Ele cantava muito parecido com o Luiz Gonzaga, no começo. Interessante. Aí, mais elementos aí para a história. Era. Aí eu comecei a ver as músicas do Belchior, também já tinha feito uma parte, mas também estava pecando nesse negócio da divisão. Sim. Não estava bem dividido, estava... porque compor, convenhamos, é um negócio... É o nasce ou não nasce, né? Aí, quando eu peguei o Belchior, tipo assim, aquela do Rio de Janeiro, que fala assim, Corcovado. O Corcovado é quem mora no Mazul, Copacabana, essa semana no Mazul, e as... Tá, legal. Aí comecei a ajeitar. Não, Belchior, aqui tem muita música, muita letra, para pouca música. Vamos aumentar aqui. Vamos começar a fazer. E como passa esse? 1, 2, 3, 4, 4 por 4. Então fazia assim. Aí eu comecei a botar algumas melodias, ou seja, frases melódicas em cima do texto. O texto dele. Né? Aí começou a sair muita coisa aí nesse sentido. Eu peguei o lado espiritual da primeira faixa que ele tinha feito, que é muito importante, né? Saber que tem aquela vertente ali, ela vem dali, espiritualmente ela sai dali. Então eu fui muito coerente assim, não, obedecendo isso aí, a melodia tende a ser assim. E outras músicas, como tem umas 3 músicas ou 4 que eu ainda fiz com o Belchior, Espacial também.
Você se lembra? Aí, mesma coisa, ele pecava na parte harmônica, que não sabia tocar o instrumento. Não era muito verde, né? Cantar, Maria. Ele imitava mal o nome dele? Você falou Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga. Né? Mas pelo tom, eu dizia, isso aí é o Belchior, não, isso é o Luiz Gonzaga. Cara. Entendi. Mas eu não falava isso para ele. Mas, Claro, mas porque todos os artistas no começo tem certa influência, né? Tem influência. E do interior, né? Isso. Eu vim do interior e aí que tinha mesmo. É verdade. Sim, o que é que você ia falar? Pois é, então eu lembrei aí do fato do Jorge Melo falar que no 8º andar do apartamento era no 8º andar que ele morava, né? O Jorge morava no 8º andar. Mas é aquele negócio. Eu fiz músicas que eu vivi depois. Quarto de Pensão é uma música que eu fiz antes com o Pete, que era um baiano que chegou aqui. Baiano. Que foi um dos primeiros que fez o movimento da Tropicália. E quando eu fiz a hora do almoço, quando eu fiz o Quarto de Pensão, eu vim passar pelo Quarto de Pensão depois de quase 10 anos na frente. A Rosa é outra música que eu fiz, que eu vim passar pela Rosa. Eu fiz uma coisa incrível, cara, isso aí. Depois ele casou com uma rosa. Ainda casei, foi quando... Olha, rapaz. E o programa da letra era todinho em cima do que eu vivi também. Entendi. Tanto uma como a outra. E o Belchior, quando fez essa música aí, para concluir, também, Paralelas, ele já tinha feito no Ceará. Sei. Entendeu? Então, já tinha sido feito no Ceará, não foi no Rio de Janeiro que ele fez, não. Né? Bom, Há controvérsias. Isso eu digo porque eu vi a história. Vem aqui, pronto. Eu até tinha ouvido dizer que essas paralelas aí dos pneus eram na Bezerra de Menezes, que ele tinha voltado, não sei de onde, no Carmanguia que ele tinha, né? E no começo era no Carmanguia, sobre o teu, assim por hora, né? Aí ele trocou o nome do carro dentro do carro, né? E que seria na Bezerra de Menezes. Aí o Jorge Melo chegou aqui, né? Que foi Os primeiros entrevistados. Assim, tipo, foi uma são testemunha ocular. É contemporâneo, né? Contemporâneo. Muitos amigos. Muito amigo. Parceiros, sócios. Foi parceiro e sócio, né? Sim, e tudo isso não gerou uma parceria com o Belchior, não? Dessas músicas que você ajudou a fazer? Rapaz, eu fui... o Belchior pecou muito nesse texto. Primeiro que ele não me deu os créditos. Quando eu fui ver, já estava o nome dele. Foi horrível, horrível, horrível. Assim. Quando eu fui ver, eu já tinha sido castigado já. Por quê? Uma delas lá foi no dia que o Belchior estava num programa de televisão, na Tupi, e que a Cidia Campos era aquele apresentador, aquele rapaz que namorava com ela, que é o Manuel Carlos, né? Estava também nessa mesma entrevista aí, e foi no teatro, ali, não me engano qual foi aquele teatro, era ali na praça, agora me esqueço o nome da praça, era aí perto da CBS. Então, pois a minha ideia. Sim, eu estava... Cidinha. Sim, Cidia Campos. A Cidia Campos, Antes do festival. antes do festival, que isso era uma véspera do festival, faltando o quê? Uns 15 dias. E aqui eu com a hora do almoço, rapaz. Né? E eu fiquei assim, tudo bem, vai chegar uma hora que vai me dizer, né? Aí... Até hoje, hein? Porque os arranjos também são do Cirino. Aí, rapaz, quando eu menos espero, o Belchior sai com umas tipo assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, muita pobreza, cara. Aí diz assim, esse rapaz aí, quem é esse rapaz aí? Um dos entrevistados de jornal. E era comigo, quem é esse rapaz aí? Aí o Belchior, rapaz, isso aí é o Cirino. E o que ele faz? Tipo assim, um dito cultural, tipo assim, né? Uma pessoa aí que está aí, Qualquer coisa. Né? Qualquer coisa.
Mas ele não chegou a dizer qualquer coisa, não. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eu dizia, ó, só um minutinho, me dá o violão aqui. Aí eu peguei o violão, aí comecei a tocar. Então, essa aqui, no centro da sala, diante da mesa, que foi eu que fiz. Com o Belchior. A música é minha. O arranjo, eu fiz em cima já de um naipe de cordas. Se precisasse fazer um arranjo, vamos dizer, erudito, já estava a escola. Era a. É só escrever. Aí chegou a época do Belchior dizer até que a música já tinha brigado comigo, porque isso aí gerou uma briga. Com certeza. Ele telefonou lá para casa, minha irmã Vamos atendeu. organizar isso aí. Teve o programa, aí o Belchior se chateou profundamente com o Cirino, porque para ele foi uma queimação de filme em cima da hora do festival, né? Aí o Cirino passou a ser uma ameaça. Depois do programa, ele liga para a irmã do Cirino, a Simone, e diz para Simone mandar buscar o Cirino de volta, porque ele estava Atrapalhando. Aprontando. Estava atrapalhando o andamento da vida dele, né? né? Responsável pelo Cirino no Rio de Janeiro. Ela pensou. Foi. Aí a Simone estranhou o interesse do Belchior em manter o Cirino aqui, isolado. Né? Mas enfim, o Cirino continuou lá. Né? Eu E estava na teve casa de um amigo festival, meu, Sérgio Costa. Precisava dele. E ele colocou os arranjos para Ele que precisava de Jorginho Neri, mim, né? que era mesmo. Não foi, Cirino? Jorginho Neri e Jorginho Teles ficaram com os arranjos. Não, aí foram os intérpretes, né? Que o próprio diretor da época, aquele marido da Cidinha Campos, Mandou o carro. para fazer isso aí, 2 cantores. Aí, como é que seria? Não, um diz uma coisa e diz outra. Fazer essa teste aí. Com quem é que esses cantores? Aí na época tinha um cara que a gente tinha conhecido também, nessas ida e volta dele aqui, e quando chegamos lá, estava um momento tudo dentro do esquema de amizade já. Que era o Jorginho Teles, né, e o Jorginho Neri. E esses dois aí foram que defenderam a música a música no festival. E aí tem o seguinte. Tá falando sobre o arranjo do almoço, sim. Os 2 Jorges que cantaram, né? Aí, exatamente, é isso. Quando eu menos espero, o Belchior sai também dizendo que. Aí apareceu um arranjador lá, né? O irmão primo do Nelson Piquet, como é o nome dele? Era o. Maestro? Era. Tudo bem. Aí, rapaz, esse cara se apresentou como um arranjador. Eu disse, vixe, rapaz, é demais já. Eu já perdi a música, agora o arranjo também. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. O cara, na época, ele era diretor da rádio, era um prato cheio mesmo, né? Aí era diretor do programa da Globo, tipo assim, diretor artístico, sabe? Sei. O nome dele, minha filha, olha aqui, por aqui. Aí, esse cidadão levou de mão beijada o hora do almoço que começava, né? Tipo... Olha como ela já vem pronta, já. Ó. Como é que é? Era na época, era isso, ó. No centro da sala, diante da mesa, o fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, então que se cala e se desentende, no instante que fala, cada um guarda. Aquele negócio do que o bar fazia, que eu tive na minha formação musical, pedal. Então, eu aprendi isso aí. Daqui a pouco, não dá para o Belchior fazer pedal vindo lá do interior, né? Não dá. Aí eu comecei a descobrir. O Eduardo Souto Neto. Eduardo Souto Neto. Cara, gente boa, não precisava de mais dinheiro. Ele ganhou como uma grana boa. Ganhou do festival. Agora me diga uma coisa, eu não precisava de dinheiro, não precisava, né? Porque o Belchior me deu um tostão, rapaz. Mas o
dessa história. Bom é que, terminado o festival, depois de toda essa confusão, aí eles vão comemorar o primeiro lugar do Belchior Fagner, Sérgio Costa e Cirino, vão para um barzinho no Rio, né? O Cabral 1500, você lembra do Cabral 1500? Era um bar que tinha na Atlântica, na vida. Cabral 1500, ali da terceira, quadra 3, né? Quadra 3 eles chamavam, não é quadra, eles chamavam lá posto. Posto 1, posto 2 e até o 6. Na quadra, do posto 3 ficava exatamente onde o Belchior levou, né, todo mundo lá. Aí só tinha gente desconhecida, e vixe Maria. Aí estava eu, Sérgio Costa, o Fagner, Fausto Unido também estava no meio e tal. E esse arranjador devia estar por lá, que eu não conhecia ainda. E de repente eu fiquei nesse negócio, né? Aí ele chamou o Cirino, chamou o Cirino para interpretar a música no violão, ajudando ele a cantar. E o Cirino foi. Fazer o quê, né? O que é que você é? Eu sou o cara aí. Mas o negócio está tão sério, o negócio de composição, né? De parceria, né? Que você pega uma música hoje da Rihanna, né? Você vê a música dela que quando dá para você ver os compositores, né? Que hoje em dia não mostra. São 8, 10. 8, 10 compositores. Assim, sertanejo também é assim. Pois é. Agora por quê? Porque eles colocam na parceria todo mundo que colaborou com alguma coisa. O guitarrista que fez o solo, trocou as cordas do violão. Que elaborou a harmonia, a sua harmonia que eu vi agora, linda, né? Perfeita, né? E o letrista, aquele que deu a ideia da letra, de repente, né? Tudo isso entra na parceria, né? Porque senão dá problema. Com certeza. Assim, nessa pegada aí, você falou dos Beatles, né? O George Martin podia ser parceiro de muita coisa dos Beatles, né? Hoje em dia, sim. Aquele piano de My Life, né? Aquele solo de piano de My Life. Aquilo ali faz parte da música, né? E é isso. Realmente polêmico, né? Mas a gente vê que é verdade, né? Não tem Com certeza, inclusive na época o Jornal do Rio de Janeiro, acho que a notícia, não está no livro, noticiou que o Cirino era o autor da música Hora do Almoço. Mas não houve repercussão. Havia um entorno muito grande em torno do Belchior. Agora, uma curiosidade que eu não vou poder matar aqui, até para o Marcelo também é uma curiosidade. Uma vez um amigo meu me mostrou uma música gravada em 1979 por uma banda, Gentle Giant, uma banda americana, que tem a mesma harmonia e melodia de Hora do Almoço. Aí eu pensei que fosse que o Belchior, não sabia, que tivesse feito o plágio, mas a música é bem posterior, já é de 79, já é 9 anos depois de Hora do Almoço, né? Sabe? Eu perdi a música, mas eu vou procurar de novo para lhe mostrar. Rapaz, você me lembrou, sabe o quê? Que uma época que não tinha celular, era mais difícil até fotografia na época. Mas eu me lembro que eu não tinha o celular, não tinha nessa época. E eu estava na rede de casa, dormindo, aí o cara começa a tocar Sobral de Aracati. Uma música original, para o cara me imitar, imitar mesmo, ali é cópia. Ali é cópia. E era um francês. Quando eu me toco, essa música é minha, cara. Eu vou gravar onde? Madrugada, onde tem gravado, até eu localizar já foi embora. E eu perdi. Documentar isso nessa aí. Você hoje, celularzinho, né? Você conheceu o Pretestato? PT? O PT foi para a França, né? Rapaz. Ele faleceu recentemente, né? O PT morreu? Foi. Quem? O Pretestato, PT. Pete Mello, que lá na França ele é Pete Mello. E eu lembrei porque teve uma história assim escabrosa, pesada de plágio, sabe? Envolvendo
com as pessoas que foram na casa dele, os compositores famosos foram na casa dele, porque naquele tempo não era como hoje, os artistas se reuniam, né? Ia para Paris e ia para casa dele. Tipo assim, entendeu? Grandes compositores reuniam. Eu ouvi falar muito isso aí mesmo. Fazia muito. E aí ele contou, quando ele era vivo, contou várias vezes, e trouxe o disco, o vinilzinho, mostrando a música do Pato. E a música parece muito com o Pato do nosso Vinícius. E o Vinícius esteve na casa dele e ele mostrou a música. Bom, é uma coisa assim, que eu lembrei... Como é o nome da música, hein? O Pato. Mas não é aquela do Jorge Gilberto, não, é que o Jorge Gilberto canta? Não, é aquela do Toquinho Vinícius, né? O Pato, patati, patati, lá vem o Pato. Tá, conheço. Aí tinha uma semelhança muito grande, sabe? Ele quis entrar na justiça, mas disseram, não, deixa pra lá, mexer num monstro sagrado, aquelas coisas, né? Que também você deve ter tido esse conselho também, de alguma pessoa deve ter dito pra você. Não, e o pior, rapaz, é que você fica sem graça, né? Fica até sem coragem de ir. Pô, e aí? O que eu tô fazendo aqui? Nada? Não, alguma Mas coisa. aí, fazer. Depois dessa história toda, ainda tem mais uma. Sim, mas você, só para antes de você falar, você falou que o Belchior só gravou uma música dele. Foi, né? 3 vãos. 3 vãos, né? Que tá no LP Moema. Sim, aí tinha um detalhe que o Belchior tinha mania, eu pegava, eu estava a música do Belchior, pensando que ia ganhar parceria, no final não ganhava parceria, e as minhas músicas que eu botava para ele fazer alguma coisa dele, Belchior. Aí não estava dele. Não, ele simplesmente, quando botava uma vírgula nas minhas palavras, um ponto, apenas não uma frase, não. Aí ele queria parceria. E ele dizia para mim, toca a nossa aí, aquela nossa. Eu disse, rapaz, legal. Hora do almoço. Não, foi mais ou menos isso aqui. Aí, disse, não, pelo menos você fala alguma coisa de você, rapaz, porque aí sou eu, cara, não tem nada seu não. Aí, não, tudo bem, vamos fazer outra aqui. Vamos aumentar aqui umas frases aqui, um texto diferente. Aí, mais ou menos assim, né? É um samba. Acertei com a morena um dia na escola, perdi a cachola, me esqueci da lição. Aí é meu, pois aquela azeitona fez tudo e fez cena, a fim de ser dona do meu coração. Aí era uma coisa que estava dizendo, essa parte aqui está fraca, eu não queria que você entrasse aí. Aí ele botou. Então tá. É engraçado, ela não vale um tesouro. Legal. Nem prata, nem ouro em matéria de amor. Mas no fim desta soma me fez um favor. Levou meu diploma e o meu anel de doutor. Aí ficou. Agora o Belchior mostrou que é o Belchior, né? Fez uma parte da história dele. Mas aí esse negócio de pegar e botar uma viga e dizer que é meu parceiro, não, isso aí não vale não. Mas a harmonização cabeluda, viu? Aí era assim. Tem tanta história, rapaz. Você Sim, eu lhe interrompi, você ia contar uma história sobre a música. Não, aí depois dessa confusão dele com o Belchior viaja para São Paulo. Aí lá ele conhece um cara chamado Mário Cooper, cineasta. Aí o cineasta encomendou umas músicas a ele. Aí ele ficou lá e tal. Depois da briga. Resolver essa parada. Aí chamou o Cirino. E o Cirino foi, achando que seria um trabalho, desculpa, como outro qualquer. Foi para trabalhar. E 45 dias, como foi assim? 15 dias, compôs 45 músicas e efeitos sonoros. Foi quanto a isso? Ele fazia os textos e eu musicava. Só que tinha umas vinhetazinhas que eu fazia, muita vinheta. 45 músicas mesmo. Agora, fora as vinhetas em que tinha Passagem. Passagem, efeito.
distinga aí uma água ali, uma coisa, eu fazia as descrições, descritivamente. Trabalho difícil. E eu gravei, rapaz, eu gravei tudinho, gravei no gravador. A voz que está no filme é minha, o arranjo sou eu. Legal. E o Belchior fez o texto. Aí na hora de ganhar o dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Na hora de ganhar o dinheiro, rapaz. Eu tô pensando que escrever um livro sobre o Belchior. Nessas coisas tem que contar. Aí, Tem que aumentar o livro agora. Agora tem que do outro lado, outro tanto. Quando eu fui ver, rapaz, aí disse, meu senhor, como pode acontecer essas coisas assim? Esse cara, ele tinha dado uma casa para os artistas morarem. Sim, continuando, exatamente. Essa casa... Como era o nome dele? Mário Cooper, mano. Misturado com o negócio de judeu também. Aí, quando ele assim, eu vou dar uma casa para vocês morarem, né? Só para o cearense. o pessoal se reunir e criar. Só que nessas alturas, eu já morava no Rio de Janeiro, eu morava com o Sérgio Costa, Certo. né? E o Sérgio Costa é o cara que também tem outras histórias para contar a respeito do Belchior. Aí eu vi que Vocês precisam chamar o Sérgio Costa aqui. o Sérgio Costa é a figura. Aí, de repente, eu vejo assim, né? Como é que é o negócio que você falou aí? Das músicas. Que você compôs 45 Sim. músicas em 15 dias. Foi. E efeitos sonoros também. Aí depois foi apresentar, rapaz, terminei o trabalho. Sim, aí eu cheguei o dia de ganhar dinheiro, né? Isso. Aí ele disse, vai lá, Cirino, vai lá. Rapaz, você não vai? Não, eu vou, mas já logo você vai viajar para o Rio de Janeiro. Vou lá. Aí, Mário, aí, tudo bem? Rapaz, sente aí, rapaz. Pô, tá legal, tá. Falou meia hora, falou do Milton Nascimento também, que tinha feito um filme para ele, e que o Milton Nascimento tinha dinheiro para receber na mão dele, mas nunca recebeu. Ele disse, por que nunca recebeu? Eu conheço o Milton. Aí ficou todo sem graça, eu conheci o Milton. Acho que ele estava pensando que não ia dizer nada para o Milton, né? Eu nem contei nada para o Milton, não, eu conheço o Milton. Aí ele disse assim, tá certo. E aí você disse, rapaz, eu quero receber meu dinheiro. Aí ele falou o seguinte, é que eu estou viajando logo mais para o Rio de Janeiro, e o nosso trabalho já terminou, você sabe que eu gravei tudo. Você viu, né? Não, primeira mão, primeiro está tudo exemplar, primeiro mundo. Agora, é o seguinte, eu não sei se você está sabendo aí, mas a casa que o Belchior está morando, eu dei para vocês. Para vocês quem? Eu não estava aqui, mas eu não estava nessa hora que o Belchior foi para lá. Né? Mas o Belchior disse que era o representante do clube, né? O clube da esquina. Aí eu digo assim, quer dizer que, e agora? Não, o negócio que eu fiz com o Belchior foi assim, eu dava a casa para vocês morarem e vocês faziam um filme, de vez em quando, faziam as músicas, alguma coisa que eu precisasse para fazer algum trabalho cinematográfico. E aí ficou a história todinha por causa disso. Ficou por isso. Eu não ganhei nem tostão, voltei pro Rio, rapaz, sem nem um puto no bolso. Brincadeira. Rapaz, é uma coisa triste. Se você for ler a história do Cirino, desde o início o Cirino levou calote. Depois de participar dos festivais locais, ele conheceu um rapaz que trabalhava na rádio. Assunção. No tempo daquele festival que houve, festival aqui no Canto, que foi feito pelo Ederbal Júnior na época. E era tanta gente que envolvia tanta gente, era Ricardo Bezerra, estava o Roger, e muita gente. Na época era só a nata do pessoal que depois ficou mais com música mesmo. Terminado o festival, ele chama o Cirino para apresentar um show no Teatro Sá de Alencar, um concerto, titulado Cirino em Quem foi esse? O jornalista. Sim, esse jornalista é outro sabidão. Quem é? O jornalista que eu conheci na época desse festival, ele viu. Lembrar quem é. Ele estava
querendo viajar para a França. E não tinha dinheiro, rapaz. Certo. O cara já estava apelando para fazer qualquer coisa, para ganhar algum troco, para ver se completava o dinheiro da ida dele. Aí chegou para mim, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe apresentar, você vai ser o violonista. Você vai tocar barra. O que você toca? E eu queria que você tocasse Vila Lobos. Eu disse, rapaz, não tem nada do Vila Lobos assim, já. Não, mas dá um disco. Você tira. Aí eu peguei o disco, ouvi bem, tirei alguma coisa e apresentei. Só que esse jornalista, rapaz, fez um negócio também muito estranho comigo. Ele, no último dia, né, era só uma apresentação. Apresentação única. Né? Aí botou um nome assim, bem chamativo, assim, como fosse Cirino Enconsciente. Naquela época. Zé de Alencar? Naquela época, Cirino Enconsciente, ninguém usava isso, é uma coisa muito sofisticada, né? Lá nos Estados Unidos, aqui, ninguém, mas o pessoal respirou aquilo com uma coisa profundamente, né? Esse cara jornalista famoso, né? Esse cara não é daqui, não. Eu gosto desse show. Radialista. O Wilson Biapina até ligou para o Cirino para saber quem era o cara, mas o Cirino não lembra. Lembra. Aí... vai que ele já se foi. Mas enfim, aí casa cheia, bilheteria sim, maravilhosa. Rapaz, aí foi todo mundo, né? Sabe que aí o Aliardo Freisa, que era o pai do Aldo O Freisa. cara pegou o dinheiro e foi embora. Sumiu. Aí pegou todo mundo. Aí quando chegou na hora de assim, Cirino, isso é bem sério. rapaz, você já falou com o rapaz? Não, rapaz, eu tenho que ir lá na bilheteria. Eu chego lá, aquele Fulano de tal, né? rapaz, acabou de sair. Então saiu para onde? Eu não sei. Saiu. Essa foi a última vez que eu ouvi. Nunca mais. Não deixou pista nenhuma, porque inclusive o panfletozinho do show, que ele anuncia o Cirino e tal, não tem data. Não tem a participação dele como produtor do Cirino. Tem nada. Tem nome de nada. Ixi, mano. Terrível. Mas o Cirino ainda morava aqui? Não. Já tinha ido, já estava... Eu morava aqui, eu tinha 15 anos para 16. Entendi. Foi antes de... Uma coisa que eu fiz muito cedo foi tocar só. Tocava só, né? Solista. Então a produção era mais barata, porque não tinha músico. Né? E era violonista mesmo. Solo, né? Naquela época tinha não era moda, mas tinha os grandes violonistas brasileiros, não é isso? Tinha. Guilhermando Reis, tinha, não é isso? Aqui tinha aquele outro violonista muito bom, que era lembrar o nome dele, era muito famoso aqui no Ceará. E tinha alguns violonistas e isso era legal. Depois de você surgiu o Nonato, né? Nonato Luiz, quer dizer, toda uma... O pai do Alan, que era o... Sim, o Aliardo Freitas. Excelente violonista, né? Era um monstro, né? Foi sinistro. O meu pai também era um grande violonista, pois é. Mas não se profissionalizou não, ficou na dele. Ele era dentista, né? Era melhor. Pode ser Aí mesmo. chegando no Pode ser mesmo, né? depois do programa do Flávio Cavalcante, contextualizando. Aí ele teve a oportunidade através da Antonieta Bergamo, né? Foi uma pessoa muito boa. Que abriu Inclusive as através portas da dela que gravadora. conheci esse cineasta. Entendi. Foi numa reunião na casa dela, que era o aniversário do marido dela com ela, eles lá, e que esse rapaz que era do Rio de Janeiro, que nos apresentou, que era diretor de fotografia, Reinaldo Zangrande, foi que ele nos levou à casa dela. Eles E eram lá donos ela daquele convidou móveis, só a né? nata dos paulistas, intelectuais inclusive, e aí eu conheci esse cineasta, que é o Maracupa, não é? Foi. Sim, mas o grande lance foi esse, que aí eles conheceram o diretor da gravadora RI. Aí a mulher dele, que era... RGE. RCA? Não. Qual é a gravadora? RGE. A mulher, mas só isso aqui que é importante. A mulher dele, desse Nestor Bergamo, que era um dos donos, não o dono da Gravador. Não, dos móveis Bergamo. Um cara riquíssimo. Sim, empresa grande. E tinha amizade só com gente boa, alta sociedade, tinha penetração com os artistas, né? Empresário, né? E ele foi que nos apresentou a mulher dele, a Antonieta Bergamo. Antonieta Bergamo, judia.
Foi uma mãezona para eles, foi. né? Ela foi Conseguiu. muito legal. E ela disse, eu vou arranjar um gravador para vocês e vocês gravarem. Vocês era eu e o Fábio. E vou arranjar, eu tenho uma amizade lá na RGE. Foi onde eu gravei o meu primeiro compacto, no Rio de Janeiro. Aliás, é o primeiro compacto dos cearenses. Foi, né? Primeiro foi o registro primeiro. fonográfico dos cearenses. Foi eu e o Fábio. Do pessoal do Ceará. Foi o Cirino. E aí, rapaz, fizemos esse compacto, que foi assim, nós estamos querendo fazer uma dupla com vocês, o papo já. E era a música é sua? A música é minha e do Sérgio Costa. E a Sérgio outra, Fagner e Ricardo Bezerra. que não tinha, era para ser só a música, era um compacto simples. Era duplo cada não. lado. Aí vai conversar, né, o Fábio, rapaz, vamos fazer um compacto duplo. Aí eu entro com uma música também. Aí é bom que fica uma música solta minha, né? Seja, eu também sou compositor. Não, legal. Aí ele entrou com a música que ele fez com o Ricardo Bezerra. Nova Conquista, o nome da música. E eu já tinha feito o Copa Luz, né? Que é uma música que eu muito bonita, sinal. E era uma proposta musical nova, né? Pela luz que ilumina, eu traço a diretriz. Não importa que seja de giz, ela é como sempre eu quis. Rua aberta, caminho do mar. Meu amor, você vai me encontrar numa rua qualquer por aí. Riso largo de tanto sorrir, peito aberto de tanto te amar. E a música do Ricardo era mais um sambinha. Já naquelas águas do Antônio Carlos Jocafe, que a gente tinha que fazer. Era competir. A gente estava competindo com o Antônio Carlos Jocafe. Que era estourado. Aí está estourado. Né? Aí quando eu cheguei com essa proposta, aí todo mundo, a crítica carioca ficou, pô, que música legal essa aí. Eu moro em Copacabana, coração da América do Sul. Aí, porra, pessoal, aí eu vi tudo da rádio, da gravadora. Essa é a música que vai ser defendida, carro-chefe para defender o disco. Aí começou a coisa andar por aí. Legal. Vamos aproveitar quando você bebe um bolo d'água, chama aí nossos amigos para se inscreverem no canal, né? Sim. É importante a gente... Porque a conversa está tão boa que eu já tinha até esquecido que eu estou num podcast. E que a gente precisa que vocês se inscrevam no canal. Dê o né? like. Vocês que estão conhecendo o Mó Valor hoje, através do Cirino e da Solange. Eu depois te explico porque eu te chamo de Regina direto. Eu tenho uma irmã Regina. Pois é. Eu também tenho, Regina Benavides. E eu tenho uma prima Solange que mora no Rio, Benavides também. Então, se inscreva no canal e divulgue para os amigos, né? Mande o link aí para o WhatsApp. Todo mundo tem um WhatsApp hoje. Divulgue para os amigos. Esse nosso canal é um canal que é para isso, né? Que é para contar a história da nossa cultura, né? Enfim, nossa música, né? A gente já entrevistou muita gente aqui do pessoal do Ceará e que está sendo mais uma parede, né, como eu falei no começo, de construção dessa história que deve ser bem mais conhecida pelo público, e esse livro está ajudando, né? O Wilson Cirino, Entre Velas e Tubarões. Eu vou agora aproveitar e perguntar que título é esse, Entre Velas e Tubarões. É o título do livro e é o título de uma música que eu tenho. Né? Entre Velas e Tubarões. Eu vou até daqui a pouco tocar essa música. Isso. Porque rapaz, é uma história tão legal e que já dizia, né? Como diz aí, né? A vela e os tubarões, né? Eu estava no meio do mar mesmo, com a minha canoazinha aqui, e uma revolta ali e os tubarões, Os tubarões passando. Na realidade, é também uma metáfora. Além de ser uma música do Cirino, é uma metáfora. Quando ele se vê no barco, a vela, navegando no meio dos tubarões. Isso. Inclusive, no dia do lançamento desse livro, a gente entrevistou aqui, eu acho que foi o Ulisses Gaspar. Ele estava saindo daqui para ir para lá, o Ulisses Gaspar, né? Não, mas ele não foi, não. Foi não, né? Pois é, ele disse, não, daqui a pouco eu vou prestigiar o lançamento do livro do Cirino.
né? E ele falou... Ele saiu tarde, né? Porque porque ele saiu tarde daqui, com certeza. Pode ser. Sai daqui geralmente 10 horas, aí já fica... Pois é, que foi um grande, ele é um grande incentivador também, ele merecia uma história da música com ele. Pois é, o Gutinho inclusive citou o nome do Cirino e tal, falou, rapaz, olha, chame o Cirino, mas até agora não chamou não. Vamos fazer essa ponte aí. Rapaz, eu fico muito feliz com um livro desse, né? Porque realmente... É um resgate, uma valorização, né, do trabalho autoral dele e tudo. Porque se você não registra, cai no esquecimento. Porque a ideia inicial, esse livro nasceu, agora eu vou falar sobre o livro. Isso. O livro nasceu de uma maneira assim, muito descontraída. A gente conversava muito, eu tinha muita curiosidade de saber a trajetória dele. Sempre admirei o Cirino muito antes de conhecê-lo. Eu um artista fantástico, de uma riqueza musical incrível. Como é que pode que a imprensa nunca deu o devido valor ao Cirino? Aí eu, conversas e conversas, eu digo, Cirino, vamos gravar nossas conversas, quem sabe um dia a gente faz um livro, né? E continuamos gravando essas conversas. Um belo dia, conversando com o Gutinho, falando sobre artista cearense, aí eu contava algumas histórias do Cirino. Ele falando, por que você não escreve as boas histórias do Cirino? Eu digo, rapaz, há tanto trabalho, eu já tinha feito um livro, uma biografia do meu avô, que era um político constituinte de 47, Chico Ponte. E foi um livro que, sei lá, eu sofri muito com esse livro, por reviver coisas e coisas. Eu digo, não, dá muito trabalho, eu me entrego, eu me jogo e não sei se eu estou preparada. Escreva. E então aí, na época da pandemia, em 2020, me vendo presa em casa de menina agora. Vou escrever a vida do Cirino, a biografia dele. Aí falei para ele ficou então empolgado e assim surgiu o livro, né? E procurei algumas pessoas para dar depoimento sobre ele. Algumas pessoas assim que realmente gostam dele, porque o Cirino, ele foi, de uma certa forma, ele foi um pouco emparedado pelos colegas. Muita gente pergunta, por que o Cirino não se lançou? Por que o Cirino ficou no limbo? Não é que o Cirino ficou no limbo. Aqui em Fortaleza, o meio musical é muito cheio de turminhas, panelinhas. Ou você... Até hoje. Você participa daquilo ali, ou você está fora. E então aproveito a oportunidade para dizer, surgiram histórias muito inverídicas sobre ele, maldosas até, assim, para desmerecê-lo, para desprestigiá-lo. E foi nesse momento que eu sou uma defensora ferrenha do Cirino. Eu digo, não, vou acabar com isso, vou contar a verdadeira história do Cirino. Eu não quero saber de ouvir nem A, nem B, nem C, eu vou ouvir o Cirino e vou pedir depoimento das pessoas que realmente gostam dele e querem contribuir com esse trabalho. E assim foi. É verdade. E eu abracei a causa, não consegui o total patrocínio, mas tiramos do nosso dinheiro do bolso e financiamos boa parte, a outra parte foi o Dragão do Mar, através do Porto Iracema, né? Isso, projeto. O Cirino se apresentou lá e uma parte do livro foi financiada por lá, e a outra a gente bancou, porque assim, a vontade que eu estava era tão intensa de ver esse livro pronto, que eu disse, não, estou disposta a tudo. E assim foi, chamamos Durval Aires para fazer a orelha, né? Isso. A apresentação é da Ilha Sampaio, é poetisa e é professora da UFC. Enfim, tudo foi como teria que ser. A capa, se eu contar essa história, isso aqui é uma fotografia que eu tirei do Cirino lá em... Como é o nome daquela praia que a gente foi, Cirino, que eu não lembro mais? Búzios? Não, aqui no Nordeste. Bom, agora não vem a memória. Qual estado? Eu acho que... Pernambuco? Não, aquela praia conhecida aqui é muito... A Terra do Colo. Alagoas, né? Alagoas. Maragogi. Pronto. Foi Maragogi. Eu tirei essa foto dele em Maragogi. Certo. O Sérgio Pinheiro, artista plástico, muito amigo do Cirino, pegou a foto e trabalhou a foto. Isso eu não sabia que eu ia publicar um livro, nem eu sabia. Quando ele mandou esse trabalho para o Cirino, aí o Cirino, isso é fantástico, vamos guardar. Quando partiu-se para o projeto do livro, eu digo, já tem a capa. É a arte que o Sérgio fez para você.
E ficou Legal. lindo, né? Ficou muito bonito. E está à venda o livro onde? À venda. Onde? Através do site wilsonsirino.vpages.com.br. Certo. Vamos colocar, né? Vamos Pode colocar aqui, nos cortes eu fico colocando, né? Mas eu vou colocar aqui no É o site, né? www.wilsonsirino.vpages. wilsonsirino.vpages.com.br. Certo. E Cirino, você chegou a produzir um disco Cauim, né? Do Adinardo. Não, eu participei como arranjador. Arranjador, né? É produtor musical, né? Na época, exatamente. Na época eu fiz esses arranjos junto com o Pepeu Gomes, dos Novos Baianos. Uhum. Pepeu, bom guitarrista. Ah. E aí eu fiz os arranjos também para esse disco, Cauim, né? Uhum. Foi. E esse tempo que você passou, esses 10 anos que você passou meio que ausente, né, do mundo musical, você dava aula de música, não é isso? De violão. Violão, né? Eu sempre gostei de dar aula de música, principalmente para os alunos mais adiantados. Que aí não me dá banco de trabalho, não. O que não me dá trabalho é começar do zero. Aí dá trabalho. Agora, Eu vou publicar aqui que é muito legal isso aí. Porque o aluno, assim, dar aula, eu acho que também é muito gratificante, né? Você ver um aluno progredindo, né? E também eu acho que deve ser interessante, porque a pessoa fica mais em contato, né? Você, quando dá uma aula, você está revendo o que você sabe, né? Aí você até pratica dando aula, né? E no meio dessa confusão, Muito ele importante. teve muitos alunos famosos, hein? Sim. Entre eles a Simone, cantora, teve o Samuca, filho da Danusa Leão, lá no Rio. E foi quando ele começou a dar aula de violão para Simone, ela convidou para ele participar de um disco dela, na faixa de uma música dele. Quatro ele Paredes, acompanhou né? como violonista, o disco Quatro Paredes, da Simone. Que ele canta como E ela canta, sim, nós cantamos, só tinha esse músico disco. João Gilberto, não, é aquele rapaz que canta que São Diabo. Compõe, João Bosco. João Bosco. Porra, o cara novinho e tal. Aí ela convidou o João Bosco, aí ficou. Seria tem mais um compositor aqui que você conhece? Eu disse, não, João Bosco. E foi aí, durante esse período que ele passou dando aula para Simone, que ela convidou para ele ir para a gravadora onde ela estava. Porra, E tem aí umas ele histórias pisou tão na bola estranhas. porque foi se aconselhar com o Fagner. E o Você Fagner, pergunta, eu inocente, né? o Fagner Rapaz, Fagner, rapaz, vamos arranjar uma gravadora. Rapaz, ninguém existe, nem para Deus, acho que naquela época. Gente que não acredita em Deus, mas Fagner. nem para ninguém. Aí eu cheguei e disse, mãe, Fagner, um prazer, né? Feliz da Tá. vida, né? Feliz, rapaz, eu arranjei uma gravadora. Já vindo de uma gravadora que ele se meteu a ser diretor, que só botou para trás. Aí, puta merda. Aí Aí eu dizia, pô, que diabo é isso? Então, não, agora é uma gravadora mesmo. Sabe quem é? Só tem gente boa lá, Milton Nascimento, só tem caba bom, Aldeon. Aí eu falei, não, rapaz, é mesmo, rapaz. Me conte mais aí. Aí eu comecei a contar, não, que eu conheci a Simone é cantora, é baiana, e ela quer me levar para lá, quer trabalhar comigo. Eu disse, rapaz, faça isso não, rapaz. Você vai deixar os cearenses para andar com vocês, porque nem conhece. Fica perto da gente, cara, fica longe não. Aí, rapaz, rapaz, é de lascar, né, ué? Aí eu fui para a gravadora, que eu não tinha história nenhuma, num canto que eu, pior ainda, de São Paulo. Eu fui meu pouco no Rio, rapaz. Eu fui bater em São Paulo, fazer o que em São Paulo? Hã? Você foi para RCA, foi? RCA de São Paulo. Aí,
o diretor, o produtor, tudo gente ruim. Da pior categoria mesmo, porque até dinheiro, rapaz, também fui enrolado, o cara não me pagou, sabe o quê? Um adiantamento que todo mundo tem direito, quando você vai editar um disco, você, rapaz, quanto dinheiro aí? Geralmente o cara me deu uns 30 mil aí para passar uns, pelo menos 6 meses, sem pagar aluguel, né? Aí eu, pô, horrível, né? Horrível, rapaz, eu lembro essas coisas assim, sei lá. Terminei. Muitas emoções, né, Cirino? Terminei com esse negócio, rapaz. Só tinha gente querendo botar o Cirino para escanteio. Tudo bem. Agora o Cirino, o trabalho dele é muito bonito, o disco Estrela Ferrada, belíssimo, foi até citado como disco referência pelo jornal O Povo, né? Qual é? Estrela Ferrada. Estrela Ferrada. Belíssimo trabalho. Eu tive um cuidado assim enorme nesse primeiro disco meu. A seleção, os arranjos, a produção, os músicos. Só gravei com músicos bons, primeiro. Eu gravei com o pessoal do Ivan Lins. Era o som livre. Só tinha gente boa. Hermeto não, era o Gil Speranzeta, ó. Gil Speranzeta, Fredera, que tocou no Seu Imaginário. João Cortez, João Cortez, baterista. E baixista também. Não, o baixista era outro. E, rapaz, só tinha gente boa, assim, sabe? Aí eu, pô, aqui é esse pessoal que eu quero ver. Aí fiz tudinho. Arranjo de parceria com um menino, com o dele, Gil Speranzeta. Gil Speranzeta fazia os detalhes dos arranjos. Além de trabalhar na parte harmônica, ele também sacava muito, e saca. É uma fera. Aí eu, pô, que legal, cara. Aí já pegava a coisa já bem trabalhada, que eu deixava tudo direitinho. Aí para ele ficava mais criando mesmo nos detalhes. Uma maravilha. Aí Ivan Lins, ele queria participar do disco, mas tinha sido ia fazer uma viagem para os Estados Unidos. Aí não deu certo o Ivan Lins participar da música Sobrados de Aracati, que é a música que eu fiz. Que até o Luiz S. disse, rapaz, você em originalidade tá 10, que essas músicas é muito originais. Aí eu disse, rapaz, que legal. Então, essa música, o Ivan Lins ia tocar comigo. É um instrumental, né? Instrumental. Sobrado de Aracati. E por falar em Sobrado de Aracati, nosso grande entrave é conseguir lançar o livro e fazer um show do Filho de Aracati em Aracati. Gente, eu tentei falar com o Bismarck, prefeito, mas nada aconteceu. Mas ainda chego lá. Desisti não. Vai dar certo. Desisti não, a gente está fazendo uma programação assim, itinerante, e a gente chega lá. Pronto, essa seria a minha próxima pergunta. São os planos para os próximos anos, lançar o livro, né? Tem alguma coisa em vista de gravação? Não, agora já não, mas eu tenho projetos prontos, inclusive discos, que está faltando só o empresário, o dinheiro, né? É empresário, né? Porque assim, quando o Cirino lançou os dois LPs, tinha um terceiro chamado Fortaleza, né? Que esse terceiro, muito bom também, ele apresentou o Fagner, mas infelizmente o Fagner já não fez nada e ele engavetou o trabalho e está aí, belíssimo. Inclusive ele tem uma coisa muito bonita, um tratado de harmonia até, que é da música Mucuri, que ele fez. Uma preciosidade, tá gravada, tá como é que chama? Engavetada. Mas o disco está pronto? Ou... Tá, o disco está pronto. Tá mas gravado? Praticamente tá. O que está faltando é só rodar. Eu já tenho a original, é só rodar, fazer uma capa e tá aí. Hoje em dia, né? Vamos falar dos streamings, né? Hoje em dia quase não se lança mais o disco físico, né? É só como se fosse um cartão de apresentação do artista, né?
Então só podia lançar esse disco nas plataformas, né? A Plataformas gente digitais. Tá vendo aí né? como é que faz isso, né? Porque assim, a gente está meio sem norte em relação Não, se a... precisar, estou à disposição, que eu faço Ele- esse trabalho. Ótimo. O Prod faz isso. Ô, eu rapaz, acredito. vamos precisar da sua, Sim, faz, sua sim, colaboração faz, nesse sim. sentido Faz sem aí. nenhum custo, a gente faz rapidinho. Se não tivesse gravado, tudo bem, ia ter que gravar, mas já que está pronto o disco, Tá. E outra coisa, tá mixado. pois é, mixado. Acabou. E aproveitando a deixa, ele vai se apresentar dia 24 de maio no Cine Teatro São Luís, às 19 horas. É uma quarta-feira, né? É, vocês estão Fica, convidados. o São Luís é um teatro, É um né? teatro, é um é isso. cinema. Agora é um teatro, projeto cinema. novo, gente. Pronto, É um então- projeto que chama O Som Dentro do Palco. Onde o artista fica no palco junto com o público. Eu não sei como é, Eu mas sei como é que é. O que ele tocou lá recentemente. Eu toquei 3 vezes no Cine Teatro São Luís. Lá era um cinema, né? Que eu conheço E assim. ia ser vendido para uma igreja. Então houve uma revolta na época, um movimento, né? Então a Secult pegou o prédio, né? foi ótimo. E transformou no Cine Teatro. Por incrível que pareça, aquela tela sobe e desce. E quando ela sobe, ali fica um palco maior do que o do Teatro Zé Alencar. Sem Eles têm dúvida. uma grande estrutura de som bom mesmo. Que coisa boa. Os engenheiros que trabalham lá são competentíssimos. Né? É uma coisa. As luzes são lindas, sabe? Você só precisa de uma pessoa para operar, né? Sabe? Ganhei lá, não tem? Tem também. Né? Aí o que acontece? Você vai fazer um grande show e a gente vai. Vocês Eu estão vou comemorar meu convidados. aniversário lá, que é dia 23. dia De 24, 24, eu vou. Às 7 da noite. 7 da noite, cara. Tomara que dê Será certo. um prazer enorme, viu? Contar com Eu não vou poder ir porque eu vou estar fora Agora- para viajar, mas o Pedro vai representar E o valor. dar o bom valor. Vou dar o maior Nelson valor, viu? vai fazer a mediação. Ah, o Nelson é muito Nelson- amigo nosso, muito amigo do Teve aqui um dia desse, né? Teve aqui também. É nosso parceiro aqui, como ele mesmo fala. Sim, você vai tocar pra gente, como é que é? Você vai... Eu ultimamente, voltando à digitação da mão um pouco prejudicada, por questão de não estar ensaiando. Eu sei. E violão é um instrumento, aliás, como todo instrumento, ele requer. Acaba estar todo dia. Ele é contrabaixista, guitarrista. Até mesmo a voz, né? Você estava até me dizendo né, que Exatamente. você para de cantar os músicos aqui. Né? Sim, e isso, ainda sobre o Cine Teatro, né? A minha banda inaugurou o Cine Teatro como Cine Teatro. Qual é a sua banda? É uma banda de cover dos Beatles, a Rubber Soul. Né? A gente fez uma apresentação do filme Help, aí a tela subiu e a banda tocando. Né? Isso foi Tinha um grupo de cordas, né? foi em 2016. Né? Eu já assisti shows maravilhosos lá. Né? E vamos assistir mais um, dia 24 de maio, às 19 horas. Wilson Cirino lá no Cine Teatro São Luís. Contamos com vocês. Tá tocando Blackbird aí. Não lembro. Bem, então é o seguinte. Vou dar só uma palhinha aqui do Sobral de Aracati. Que foi aquela música que eu falei que o Luiz S. a originalidade. Opa! Solange, a Bernadette Rabelo Sim. está dizendo excelente, parabéns a Solange, grande projeto. Obrigada. Berninha, amiga querida. Isso aqui é uma homenagem a eu nasci. É misturado. Essa música tem coisa de Aracati e tem coisa de Minas Gerais. Incrível, né? Comecei com Aracati, terminei com Minas Gerais e voltei para Aracati de novo, nessa mesma música. É muito legal. Não tem mar nenhum, né? Aí, essa que o Ivan mesmo queria tanto cantar, eu quero não cantando porque estava viajando.
Essa é o sobra. Eu estou com na mão direita. Mas tudo bem, a ideia é essa aí mesmo. E sobra de Aracati é isso mesmo. Agora vamos tocar aqui a lembrançazinha da. Essas músicas já estão nas plataformas? A Vela dos Tubarões. Só no YouTube. Só no YouTube, né? Sim, né? Pra pegar mais violão. O rapaz tá falando. Se a condição está muito frio, mas também atrapalha um pouco, né? Sobe um pouco. É mais ou menos Tem assim. canal oficial no YouTube. Se liga. De caminho aberto meu coração vai, levando as histórias de tempos atrás. Não deixe essa porta que podem fechar, e o desespero pode acabar. Solidão do mar, eu vou abrir a minha vela branca, prosseguir, e os tubarões perseguem teu naufragar. Aí você verá se der pra ir. Se teus olhos chorarem, posso chorar, só posso me alegrar, pra que chorar? Aí você verá se der pra rir, a minha vela branca a prosseguir. Do início, né? O Luizinho que falava, rapaz, vocês têm uma música original, caramba. E esse arranjo é novo, né? Tudo dessa região aqui, né? Entendeu? Do violão. Bonito, né? Esse negócio de fazer. Ascendência. Depois de tantos anos ainda É isso. Violão é um instrumento riquíssimo, né? Muito. Você não para de aprender, nunca. E se separar, ele lhe esquece também. Se esquecer dele, ele esquece, né? É ingrato, viu? O pai falava isso. Ó. O tempo que eu passei sem tocar, só quem perdeu fui eu. O violão ficou lá. E se outra coisa, a música você não espere que ela lhe dê nada não, sabe? Principalmente material. Você dá, você se doa. Sem esse negócio de, sabe, negócio, não tem negócio com música não. Você tem que dar música. Hoje eu vou fazer uma pergunta dupla, né? A gente sempre pergunta aqui ao convidado, hoje nós temos 2 convidados. Primeiro, a Solange. Solange, o que é que você dá maior valor? Fala aqui no microfone. O que eu dou maior valor é brincar com o meu netinho Marcelinho, que é uma gracinha. E o que eu dou maior valor é ouvir as músicas do Cirino. Sua vez, Cirino. Cirino, o que é que você dá maior valor, Sérgio? Rapaz, eu dou maior valor, uma boa amizade, uma boa música,
muita saúde, isso é que eu dou o maior valor. E a gente agradece a oportunidade, né? Sem dúvida, foi para mim que tá aí. A gente Valeu. adorou. Deu o maior valor aqui. Demos o maior valor estar aqui A com gente não tem nem vocês. como agradecer, né? Trazer grandes nomes aqui, assim, a gente nem sabia que a gente ia conseguir trazer tanta gente boa aqui quando a gente começou a ter a ideia. Então a gente quer agradecer, a gente quer mais uma vez reforçar com o pessoal que está em casa para se inscrever no canal, para divulgar para os amigos, né? A gente está conseguindo levar a coisa adiante ainda de forma heróica, né? Sem patrocínio, É verdade. né? Sem patrocínio, sem monetização, mas pelo amor, né? A causa, vamos dizer assim. Sim. Então vamos curtir aí, vamos curtir tanto o programa, vamos nos inscrever também no canal do YouTube do Wilson Cirino, né? Legal. Oficial. Legal. Você encontra os discos, né? Eu estava até vendo alguns hoje à tarde, né? E Tem a fanpage dele também, no Facebook. no Facebook, né? Cirino Sino que tem lá, né? Né? Apesar de que esse sino não é nome dele, foi criado. Na digitação ficou e deixou, né? Não, é porque ele não conseguia entrar no Facebook, né, Cirino? É. Porque tinha muito eu, Cirino, aí O Wilson tem uns 500 mil. Entendi. Aí o cara, rapaz, tem que mudar, porque senão não. Aí pronto, muita gente pensa que é sobrenome dele, o Sino. Aí virou. Aí o cara pensou, rapaz, até o nome do cara é artístico, ó. Olha, a gente agradece demais, muito obrigado Nós pela é que agradecemos, presença. foi E a muito gente, bom. Muito bom. e a gente precisa conversar também com o Sérgio Costa aqui, viu? Com certeza, Muito eu acho que legal. é um grande papo, vale a Ih, pena. Traga o rapaz. Sérgio Costa. Obrigado, É uma gente. viagem. Obrigado, até a Obrigada a próxima, se Deus vocês. quiser. Bom, esperamos vocês no dia 24 de maio. 24 de maio. Do Cine São Luís. Convidamos a todos que nos assistem, estaremos lá, esperando por todos. Obrigado. Obrigada. Valeu.